O IPCA, que mede o índice de inflação, interrompeu uma sequência de quedas e voltou a subir acima do esperado em maio. O indicador traz os primeiros impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. E para saber como esse índice deve se comportar agora nos próximos meses, nós conversamos com o economista Beto Saadia, a quem agradeço a participação aqui no Fast News. Beto, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Eu andei conversando com alguns economistas. A gente está falando agora de um índice que foi divulgado em maio. Mas há uma expectativa de que pelo menos 0,4 ponto percentual seja o tamanho do impacto dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul no PIB para 2024. Qual é a sua análise? Ela é uma previsão boa. Na verdade, esse IPCA foi a primeira leitura que a gente teve, que a gente conseguiu fazer coletas de forma mais ampla. Então, diversos itens que ou não se conseguiu fazer essa coleta de preços porque estava inacessível, na verdade, os locais, assim como alguns itens que sequer foram negociados, que são itens importantes dentro da cesta dessa coleta de inflação. Agora, isso, por exemplo, pedágios, por exemplo, que ficaram fechados. Nesse IPCA, a gente conseguiu quase que amplamente fazer a coleta na sua totalidade. E lembrando que esse impacto ele não vai se dar somente nesse IPCA. Na verdade, essa escassez de oferta de muitos produtos, principalmente alguns produtos agrícolas, eles vão se dar ao longo do resto do ano, porque muitas terras foram inutilizadas, então, principalmente ofertas e o impacto nos alimentos vai ser bem relevante, e esse dado de 4 pontos percentuais é um número bem incrível, assim, e tem impactos também na atividade, ou seja, há uma recessão local, né, uma recessão no estado. Talvez a boa notícia que a gente possa dar dentro de todo esse desastre é que grande parte dos impactos causados por desastres naturais, por tragédias desse tipo, eles são temporários. Em algum momento, as cadeias, a oferta desses alimentos volta aos pouquinhos, as lojas abrem, os serviços também voltam a acontecer na cidade com a movimentação. Então, esse é o tipo de inflação que é temporária e que, por conta disso, também a gente precisa, como sociedade, como governo, dar o máximo de ajuda que a gente puder. Essa canalização de recursos ajuda a essa atividade a acelerar de forma mais rápida. Segré? Beto, bom dia. Obrigado aqui pelo seu tempo. Em geral, quando a gente avalia motivos pelos quais a inflação cresce, nós temos aumento dos insumos, um aumento da demanda com uma oferta equilibrada ou estável, um problema de infraestrutura, que poderia ser esse caso do Rio Grande do Sul, e uma quarta que poucas vezes aplica no Brasil, aplica, por exemplo, mais em países que têm inflações mais elevadas, que é pelas dúvidas. A gente percebe que a inflação vai acelerar, então aumenta o preço se antecipando ao aumento. A qual você atribui que possa ser esse aumento por cima do esperado do IPCA, nesse caso em particular? Perfeito, e é uma boa pergunta, porque a inflação, os últimos IPCAs, eles estavam vindo bons, ou seja, a gente estava vendo a inflação corrente bem comportada, caminhando para isso. Esse último IPCA, divulgado esta semana que passou, ele quebra, de alguma forma, esse ciclo. Ele é um IPCA não só que é maior do que o esperado, é maior do que o mês anterior, e é maior ainda do que o mesmo mês do ano passado. Então, olhando para frente, o que vai impactar a inflação? É mais de uma coisa, tá? A principal delas é o dólar. A gente viu o dólar subindo, a gente viu o câmbio se apreciando por diversos motivos, seja uma perspectiva de juros mais alto lá nos Estados Unidos, seja também uma aversão a risco das notícias que estão vindo de Brasília. Então, esse dólar mais alto, ele impacta a inflação de diversas formas e pega direto no dia a dia do brasileiro. O dólar mais alto, ele não deixa somente aqueles itens importados mais caros, aqueles itens de tecnologia, como, por exemplo, os aparelhos de celular. Ele pega no pãozinho, no pão, na chapa ali da padaria de todo dia, nas massas, em muitos produtos alimentícios do dia a dia do brasileiro, por conta de a utilização de fertilizantes que também são importados. Então, não é só o produto final que é impactado. Todo produto ou, em alguns casos, serviços que a gente consome no dia a dia, ele tem algum componente dentro dele que é importado. Então, esse repasse cambial para a inflação, ele aumenta. A gente viu o Boletim Focus
justamente aumentar essa expectativa, em grande parte também por conta do dólar, tá? Um outro item que você mesmo citou é essa questão da inflação de serviços. Por que que isso está acontecendo? A gente está vendo uma demanda ainda muito forte. A gente viu uma leitura de PIB nas últimas semanas e também de emprego muito forte. Grande parte disso é por conta de um erro de política econômica. Foi uma política econômica que, naquela PEC da transição, foram transmitidos ali mais de 160 bilhões de reais para a economia. Você teve também o pagamento dos precatórios, que precisou ser feito ali na faixa de 90 bilhões. Isso também é impulso fiscal. E você também teve o reajuste de salário mínimo, entre outros benefícios que acaba sendo impulso fiscal. Esse impulso fiscal, que foi dado no ano passado, no momento que o desemprego já estava baixando, no momento que a economia já estava desacelerando, ele foi muito. Ele está impactando agora justamente nesse núcleo de serviços. Então, isso é aí um problema, mais um problema na mesa agora para a próxima reunião do Banco Central na semana que vem. Agora, Beto, você bem lembrou os recordes que nós tivemos nessa semana da cotação do dólar, né? E você mencionou que há componentes para justificar esses recordes internos e também externos. Queria te ouvir o que deve impactar mais, pelo menos na sua opinião, essa política econômica aqui no Brasil. O cenário externo, como você bem descreveu, a preocupação com os juros nos Estados Unidos, a insegurança com as guerras que estão acontecendo, ou a questão interna. E aí eu lembro, para agregar informação para quem está acompanhando a gente, que esses recordes começaram nessa semana, justamente quando o presidente Lula deu uma sinalização muito forte, falou com todas as letras, que a economia brasileira está mais preocupada com uma arrecadação do que efetivamente com um corte de gastos. Você acha que essas declarações, o que acontece aqui dentro do Brasil, pesa mais para a economia brasileira e, consequentemente, impacta os preços aqui dentro, ou o que acontece além das nossas fronteiras? Obrigado, Lívia. E, de fato, a gente estava vindo com uma ancoragem da inflação melhor, né? A gente estava caminhando para colocar a inflação onde a gente queria, onde o Banco Central queria. Quando a gente começou a evoluir bastante nisso, e também o que precisava, né? Precisava também os Estados Unidos sinalizar que ia baixar juros. Precisava também os Estados Unidos ter uma melhora na inflação por lá, porque hoje em dia é muito difícil você fazer uma queda de juros de uma forma muito proeminente se você não tem outras potências globais fazendo isso junto com você. Cada vez mais, os bancos centrais eles são obrigados a operar em sincronia, tanto na alta de juros quanto na queda. Então, a gente teve algumas sinalizações positivas, justamente as sinalizações que a gente ficou o ano inteiro esperando. O Banco Central Europeu reduziu os juros, os Estados Unidos também mostrou dados muito animadores de que a queda de juros por lá ela vai acontecer, mas quando a gente ia comemorar aqui no Brasil e continuar a nossa trajetória, a aversão a risco, principalmente vindo de Brasília, piorou muito. As notícias fiscais que vieram por lá, que não começaram esta semana, mas elas amplificaram naquela sexta-feira fatídica ali, de uma reunião interna com o banco, que o presidente Haddad falou uma coisa, o mercado entendeu outra. A gente achou que essas desmentidas iam aliviar, mas não aliviaram. O que a gente precisa hoje, onde está o nervo aberto do fiscal brasileiro, é nesses gastos obrigatórios. Esses gastos que perfazem mais de 90% do orçamento público. Isso precisa ser resolvido. O mercado não está acreditando tanto, tá, que vai ter uma saída, porque a gente viu como exemplo a última reforma da Previdência que a gente fez, que, caramba, foram alguns anos de amadurecimento. A votação ocorreu praticamente com o presidente interino ali, que foi o Temer, ele acabou sendo votado, de fato, no governo seguinte, mas agora a gente tem um problema que é um pouquinho mais sensível, porque ele envolve saúde e educação, num ano também eleitoral. Eleições municipais, eles têm têm mais custo político, às vezes, do que eleições federais. E naquela época também a gente tinha uma renovação, uma reciclagem muito grande no Congresso. Hoje a gente não tem. Hoje a gente tem um Congresso inteiro, assim como também o Planalto, que tem pretensões eleitorais no próximo governo. Então, o mercado está vendo algo. E o Lula também, apesar das manifestações que ele fez,
ele foi muito etéreo em algumas questões. Ele fez manifestações específicas sobre a MP do PIS/COFINS, ele fez algumas manifestações sobre corte de gastos em geral, né? A gente não sabe se ele está falando do discricionário, que é o PAC, ou se ele está falando desse obrigatório, que é a saúde e educação, mas a gente precisa ver medidas um pouco mais concretas para a gente, para o mercado melhorar e ficar mais animado. Queria agradecer a sua participação, Beto Saad, economista. Bom sábado, até a próxima, Beto. Obrigado, Lívia. Bom fim de semana. Obrigada.